No fim de 2007, a ONU, Organização das Nações Unidas, definiu todo 2 de abril como sendo o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, para chamar a atenção de toda a sociedade para o transtorno do espectro autista, TEA. A data foi ontem, a gente sabe, mas ainda está em tempo da gente falar sobre o assunto. Por isso, recebemos aqui agora, no estúdio, o Leonardo Augusto dos Santos Calisto, que é pai de uma criança com autismo, e a psicopedagoga Gabriela Linhares. Eles são os idealizadores do Instituto Atípico. Recebemos também a doutora Florence Assis para esclarecer um pouco sobre essa condição. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Está faltando mais uma aí também, que entrou aqui, a gente não falou o nome dela. Se apresente, por favor, quem que é? Meu nome é Ellen, eu sou prima do Léo. Então pronto. E tô junto também. Tá certo, Ellen. Sejam bem-vindos. Obrigado, Fernando. Convite mais que especial, né? É muito Honrado especial. Demais por estar aqui. Muito assunto que a gente tem aqui para colocar hoje. Eu queria começar com a doutora Florence falando um pouquinho, dando explicando o que é essa condição. O autismo, na verdade, ele é um transtorno, onde ele abrange uma série de espectros. Eu sou mãe de 5 meninos, 2 são autistas. Eu também tive meu diagnóstico de transtorno do espectro autista o ano passado. E você pode... Hoje a gente classifica eles em graus de suporte. Então, tem grau 1, grau 2 e grau 3. O que é isso, grau de suporte? É o quanto que aquela criança precisa de apoio para que ela tenha uma vida mais próxima do normal. Então, o grau 1 não exige tanto. O grau 2 já exige algumas medidas. E o grau 3 são os mais severos, geralmente com algumas comorbidades. São aquelas crianças que são... Que precisam de mais cuidado. Precisam de bastante, muito mais cuidado, muito mais terapia. Mas cada um varia. Eu falo que, por exemplo, na minha casa eu tenho 2 completamente diferentes. Eu tenho um que é um doce, um amor. Ele era 100% não verbal, não falava nada. E você vê ele falando hoje, ele é um amor, ele é um docinho, né? Quantos anos que ele tem? O Mário tem 5 anos, ele fez agora dia 28. E eu também tenho o azedo. Eu tenho o Filipe, que é o meu azedinho, doce. Ele fala assim, não chega perto. Mãe, não chega perto, que eu não quero. Aí você dá um beijo, ele limpa. Ele é bravo. Eu não quero, não aceito. E ele tem 3 anos. Figurinha. E ele, ao contrário do Mário, ele balbuciou, ele falou algumas palavras. Mas quando foi a época de falar frases, ele não falava frases com... não tinha sentido. Por exemplo, eu quero banana, eu quero banana. Então, era como se ele não falasse, né? Sim. Apesar de, em comparação ao Mário, ele já ter a intenção comunicativa. O Mário, ele, com terapias, fono, TO, psico, ele deslanchou. Ele realmente é um docinho. Ele adora ficar deitado com a mamãe. E o Filipe já é mais bravinho. Mas o Filipe também tinha comportamentos disruptivos. Ele batia a cabeça. Então, com terapia, medicamentos, às vezes necessários, a gente conseguiu controlar o quadro deles. E hoje eles estão muito bem. Então, graças a Deus, estão voando. Ô, Léo, você também tem o filho, o Antônio, inclusive a sua história, né, com o Instituto Atípico, que foi lançado ontem. O Instituto, a gente está no processo de formalização, né, do registro. Nossa sede, esse mês de abril, a gente já começa a trabalhar, provavelmente aqui na Nossa Senhora do Carmo mesmo, 660. Legal. O Instituto vem de uma necessidade, né, de dificuldades e de um amor de um pai, né? E nesse caminho eu encontrei a Gabriela, que é psicopedagoga, que me ajudou a colocar esse sonho, essa ideia em prática, né? O Antônio, a gente descobriu, ele tinha 3 anos e meio, e a gente não tinha noção, eu particularmente, eu não sabia falar a palavra autismo. E eu fiquei maluco, porque eu falei, meu filho tem um problema muito sério, eu não sei como que eu vou fazer.
né? E, assim, sempre... Eu tenho uma filha de 19 anos, a Júlia, e eu sempre fui busco ser um paizão e tal, e com essa descoberta eu falei, como que eu vou ser esse super pai pro Antônio? E aí eu fui buscando informação e não achava muita coisa. A Fernanda, mãe dele, me ajudou muito por ser professora. E aí eu comecei a falar. Eu tive uma amiga que me ajudou, me incentivou muito a ir para a internet e falar sobre o meu trabalho, sobre essa condição minha de pai e do autismo, né? E aí o autismo tomou uma proporção maior. Eu decidi fazer um evento chamado Café Atípico. Foram palestras falando sobre paternidade, autismo e inclusão. E deu certo e a gente decidiu fazer algo mais estruturado. E aí nós pensamos em criar um instituto, que vai muito nessa linha. A Gabi, por ser profissional da área, que está junto comigo, ela entende o lado do profissional e vê as dificuldades. E eu, como pai, tenho as dificuldades que eu vi, que era buscar informação, eu não tinha, buscar profissional, não conseguia. Na prática, né? Na prática, exatamente. E aí nós nos unimos e estamos aí, né, Gabi? Fala um pouquinho como é que foi que a sua história, Gabi? Como é que você resolveu entrar nessa verdade, missão? eu já desenvolvo um projeto há um bom tempo, né, que eu dou acessibilidade ao atendimento psicopedagógico para as famílias vulneráveis. E nesse caminho que foi surgindo, né, crianças com TDAH, com autismo. E é como é que eu posso dizer? É algo assim bem complexo, porque as famílias vêm com uma demanda e muitas das vezes essas demandas não conseguem ser alcançadas justamente por um sistema que não acolhe. E o caminho foi trilhando, né, automaticamente. A gente vai se unindo, né, a pessoas que têm essa mesma forma de pensamento. O Léo, né? Que eu falo que o Léo vem com uma parte prática. Sem querer, a gente vai se encontra, né? A comunidade, o caminho, a necessidade, ela tudo vai se abraçando uns aos outros. O Léo vem com esse olhar paterno, né, dessas dificuldades de acesso, e eu, como profissional, vendo as dificuldades dessas famílias de terem acesso e querendo fazer algo mais, acabou que nós nos encontramos. Aí eu fiz a palestra, né, Léo? Foi. No Café Atípico, e aí nós fomos fortalecendo cada vez mais os nossos laços. E aí hoje a gente, né, vem trabalhando aí com essa questão com o autismo, porque é algo que precisa ser trabalhado, ser conscientizado. Não é muitas famílias que sabem. Então, hoje em dia, cada vez mais, por exemplo, eu recebo no consultório crianças com 2, 3 anos com características, né, comportamentais, né, porque o autismo é comportamento, então não tem um olhar clínico. O olhar é comportamental, então você pega aquela questão e olha, tá isso, tá aquilo. Às vezes, por exemplo, quando eu vou na escola fazer visita, às vezes não tinha tido esse insight de alguma criança que tem, e aí na escola o professor fala, fulano fica só no cantinho, ou só tem 2 amigos, e aí fala assim, opa, peraí, mas isso tem padrões de comportamento, né, de autismo. E aí vai você conversar com a família, falando dessa possibilidade. E eu não fecho o diagnóstico, né? Quem fecha são os médicos, o psiquiatra, o neurologista. Então, assim, é um trabalho gostoso, porque você dá direcionamento, sabe? E isso é importante, dar esse direcionamento, porque a sociedade, hoje em dia, ela não consegue perceber e entender, e a gente precisa, quanto antes, tratar, né? Levar essas famílias para um... Eu tenho duas dúvidas fala, né, em relação... você falou do diagnóstico, diagnóstico, né? Há um ano? Cerca de um ano. Esse diagnóstico tardio. Sim. Hoje o diagnóstico é mais fácil, as pessoas têm uma facilidade ou não. E uma outra coisa que eu observo, algumas pessoas tentam trazer a coisa do autismo para uma certa moda. Eu já vi gente brincando com isso de uma forma muito perigosa, de colocar, sabe, como se fosse, que legal, olha isso, o futuro. Infelizmente, sabe? a gente não tem uma coisinha rolando nas redes em relação às vezes a a isso? gente tem, ou é só observação minha? Não, realmente tem esse olhar, né, de que é moda. Realmente não é moda. Tem pessoas próximas de mim que foi diagnosticado também, tardiamente, e justamente são padrões de comportamento. Sim. Então eu falo, gente, quando você faz uma anamnese, você fala, quando você faz uma anamnese e você fala você pergunta para a família assim, observa aquele tio, aquele avô, olha o comportamento dele, era mais antissocial, era isso. E aí, quando você vê, já tinha um padrão. E como tem uma causa genética também dentro do DNA, né?
e não só como fator ambiental, né, que também pode ser provocado, acaba que as pessoas acham que é moda, mas não é. Infelizmente, o nível de suporte 1, que na maioria das pessoas, né, que tem essa funcionalidade e acabam sendo diagnosticadas, né, mais tarde, acaba que elas, né, as pessoas acham que é modinha porque tem uma funcionalidade, mas beleza, prática, mas e os comprometimentos no social, na comunicação? E eu falo isso até porque eu assisti um vídeo outro dia na internet em que o cara, ele é empresário, bem-sucedido, um youtuber famoso, ele fala, não, porque eu fui diagnosticado, e ele fala como se fosse um negócio assim, dá medo de banalizar a questão. Mas eu acho difícil, por mais que se fale muito, a intenção de criar o Instituto é exatamente, quando você vai para a prática, quando você enfrenta as dificuldades e você vê que o seu filho não reage a uma coisa supostamente normal, você vai ver que não tem como virar o buraco é mais embaixo. É muito mais embaixo. Conviver também com a sociedade, que ainda não está preparada. Nada. A gente, durante muitos anos, né, foi a luta dos pais com pessoas chamavam síndrome de Down, né, antigamente. Mas, e que com a luta, eu fico vendo muito o que vocês estão fazendo hoje, que muitos pais fizeram lá atrás, para inserir essas crianças, essas pessoas na sociedade, e que hoje ainda é muito difícil, mas hoje já tem uma aceitação, acho essa palavra um pouco, mas já há uma convivência, um entendimento melhor do que é. Né? E eu fico vendo muito esse movimento sobre o autismo começando agora também. Porque a sociedade ela só tem uma forma de acolher e de entender se a gente for informando, se a gente for falando, se a gente for criando institutos, se a gente for trazendo as pessoas para ela, porque muita gente não sabe mesmo não. Nem os pais, nem os próprios pais sabem ainda identificar o que é, né? Porque como a doutora falou e como você falou, Gabi, são aspectos diferentes, são graus diferentes. Às vezes a criança pode ser diagnosticada só com uma timidez, e às vezes não é. Não é. As meninas específicas são mais a escola também, né? Os colegas para ajudarem naquela história, né? Lá na pediatria, nos primeiros meses, o acompanhamento, vendo. Eu mesmo tenho um sogro que é pediatra e eu falava, esse menino é diferente, tá errado, esse menino não fala, tá errado, eu fazia fono, eu falava, eu quero que você faça fono 5 vezes por semana, falava com a fono dele, a Kênia, puxa a língua desse menino, tá errado, ele tem que falar, tá errado, tem que falar. Não, eu tive porque às vezes nem o próprio profissional de medicina tá preparado, né, gente? E às vezes, infelizmente, a gente também tem famílias que às vezes entram para poder surfar meio na onda, elas procuram, tem o seu filho, tem um diagnóstico de autismo e, infelizmente, os pais, eles negam muito o existe diagnóstico. Uma rejeição, né? Existe uma rejeição e medo, a questão do luto talvez, do diagnóstico. Eu falo que meu esposo passou pela fase do luto, ele não aceitou. Quando chegamos, fui com o diagnóstico, ele está assim, quero ouvir outras pessoas. Eu falei, não iremos, vamos tratar. Porque tempo é cérebro e cérebro é neuroplasticidade. Quanto antes a gente começar as terapias, melhor. O prognóstico é melhor. E aí tem pais que aproveitam para poder saber aquilo que a lei dá de direitos e benefícios para a criança autista. E é muito triste você ver que um pai está feliz porque ele tem desconto na passagem aérea, mas ele não paga IPVA, né? Sabe? Mas aí é o do ser humano. Aí é um ser humano algo ruim cultural. Com ou sem filho autista. O caráter Aí é o caráter da pessoa que aí... O Antônio estava perguntando sobre... Né, a gente está falando sobre a sociedade. Uma busca que a gente tem... Ontem nós fizemos uma panfletagem aqui na Savassi. Muita gente passa direto. E a gente está fazendo uma coisa que a sociedade está totalmente inserida no autismo, né? Porque vai conviver com as pessoas. Você não precisa esperar bater na sua porta para você entender. Então, é esse o nosso posicionamento, né, como instituição. A gente quer buscar que a sociedade também entenda a causa por esse convívio, né? Para o mercado de trabalho, a gente busca essa imersão de fazer parcerias, né? Para poder... Na questão da cultura, que eu tenho alguns acessos que eu tenho buscado, né? Inclusive amanhã a gente tem.
Então, são essas coisas. Porque, de alguma forma, eu não preciso falar do meu filho só específico, eu quero falar da causa para que todo mundo fique sabendo e que desperte esse olhar, que quando chegue no supermercado, em algum lugar fechado e tem a plaquinha lá de autismo, a pessoa entenda o que é quando vê o autismo, porque não tem característica física. E aí, como que você vai saber? A Florence falou que os filhos dela não gostam de usar o colar. O Antônio usa. Então, mas eu ando com a carteirinha dele. Nem em todo lugar ele vai estar. Se desencadear uma crise ali, como que vai ser? Então, esse entendimento que a gente busca levar. Porque foram questões e questionamentos que eu tive como pai, que eu tento que não é pirraça, né? Que não é pirraça, não é falta de educação. As pessoas, quando vêm, elas acham que é piti, que é pirraça, mas não é. Sim. É uma crise, é uma desregulação emocional que aquela criança está sofrendo porque ela não está dando conta daquele espaço. Sim. Tem alguma coisa que está provocando. É muito estímulo isso. É uma sobrecarga de estímulos que eles não dão conta. E aí eles entram em crise. E para você conseguir reverter essa crise, você precisa de um ambiente, um espaço acolhedor, um local mais silencioso, mais calmo, seguro tranquilo, eles, né? com brinquedos, né? Ou aparelhos, livros, coisas que são mais sensoriais. E a gente faz uma parte dessa parte desse trabalho também. E a gente tem procurado fazer isso também. Porque como sou eu e meu marido, nós também, assim como eles, nós também temos o nosso @montando um time, que a gente procura dar informação de qualidade, onde a gente orienta, acalenta, acolhe, orienta as famílias. E temos também o Montando um Time, que é uma assessoria empresarial, onde a gente procura treinar os estabelecimentos para que eles possam estar recebendo essas famílias. E se por acaso uma criança tiver uma crise, para que eles saibam. A gente palestra e a gente escolhe as pessoas de cada turno para que eles possam saber acolher aquela mãe com aquela criança que tem aquela crise naquele momento. Falar assim, olha, nós temos treinamento, aqui, a senhora prefere ir para um local mais tranquilo? A gente, por exemplo, a gente fez os 2 nossos primeiros projetos pilotos. Um foi, vou falar que a dona Hilda da Boca do Forno, que eu a conheço há quase 20 anos ali no Ville, ali no Lourdes, e ela topou. E lá tem uma salinha de brinquedos, um espaço kids. E nós fizemos o treinamento, fizemos as palestras, pegamos, e a gente acaba sempre descobrindo alguma pessoa que trabalha lá que tem um parente autista. Sim. Então, até facilita para a gente. Então, a gente deixa os colares... Fala de novo o @. Nosso tempo está acabando. @montando um time. Montando um time? Montando um time. Tem os colares, tem os abafadores, e a gente criou lá o primeiro espaço kids sensorial. Então, a Boca do Forno foi o primeiro espaço de Belo Horizonte verdadeiramente inclusivo, com o espaço kids sensorial. Boa. Então, esse é um dos nossos projetos, tá, Gabi? Se a gente se juntar, a gente fala muito. Nosso @ é Instituto Atípico 2024. Né? A gente está lá falando sempre sobre o assunto, né? E colocando em pauta essas questões. Né? Amanhã tem evento. Amanhã tem evento. Fala. Amanhã é o primeiro, né, samba beneficente, né, de inclusão. Vai ser lá no Três Pretos Bar, na Avenida Pedro II, 3608. E ontem nós fizemos o lançamento da coleção, né, que é em homenagem ao meu filho, né, que é da loja de Geeks, que é o meu amigo, meu irmão. Né, e tem a homenagem. Ontem foi a camiseta. Do hoje Mário nós estamos aqui. Do Mário. Depois posso levantar só para mostrar melhor. Ele tá me devendo uma, porque meu filho chama Mário. Que é o Caririco, que é o apelido do meu filho. Caririco? Caririco. E lá no perfil acha para comprar? Acha, pode chamar a gente lá, que a gente faz o link com a loja lá, quem quiser. @Instituto Atípico. @Instituto Atípico 2024. Já tô seguindo aqui. Eu não posso eu tenho que aproveitar aqui, né, meu tempinho. A gente faz simpósios. Conheci a Gabi lá, porque ela ganhou um quadro pintado pela Érica, que eu tento roubar dela de volta. Que é a coisa mais linda do mundo. A gente promove simpósios de família para família, onde todos são bem-vindos. 50% solidário. A gente vai fazer o nosso terceiro simpósio no dia 4 e 5 de outubro desse ano. Tá certo. Com os melhores profissionais que a gente tem aqui na nossa cidade. Obrigada, queridos. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, gente. Obrigado, viu?